Eles viraram os vilões da vez nos regimes de emagrecimento. Antes disso, só eram cortados dos cardápios de quem tinha alergia ou intolerância. O tema em questão hoje é sem glúten nem lactose. Nossa convidada é a nutricionista Vivete Gutfillen, que está lançando um livro, inclusive, sobre esse assunto. Muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Vamos começar falando exatamente o que é o glúten. O glúten é uma proteína existente em alguns cereais: centeio, cevada, trigo e aveia. E também existente nos derivados desses cereais. Então, por exemplo, cerveja, uísque também contém glúten. Não, muitas pessoas acham que é só nas farinhas desses cereais, mas não é. Os derivados dessas farinhas, desses cereais, quer dizer, também contém glúten. E a lactose? A lactose é um açúcar do leite dos mamíferos. Então, leite de cabra tem lactose, leite de vaca tem lactose, o leite humano tem lactose, porque é o leite do produto dos mamíferos que existe para alimentar os seus filhos. Os leites de coco, leite de soja, leite de amêndoa, não são, a gente dá um nome de leite, mas efetivamente eles não são produtos de mamífero algum. Então, eles originalmente não contêm lactose. Leite de vaca, leite de cabra e todos os derivados, né? Nem todos os derivados, porque tem uns que são adicionados bacilos, né, algumas bactérias que ingerem essa lactose e aí são feitos produtos derivados desse leite sem lactose, como é o caso de muitos queijos e muitos iogurtes que estão aí à venda no mercado. Mas aí está explicitamente lá. Está escrito zero lactose. Se não tiver isso... Leia o rótulo e informe-se com o fabricante. Mas normalmente, se não tiver sem lactose, o queijo tem. Tem. O iogurte tem. Numa quantidade menor do que existente no leite, mas tem. E o soro do leite que está presente muitas vezes em produtos industrializados? Como a gente falou ainda há pouco, como existe a lactose no leite e derivados, se tem o soro do leite, tem lactose. Hoje em dia, com a alimentação muito em cima de produtos industrializados, é mais complicado, né, para as pessoas saberem o que pode e o que não pode comer, né? Quanto ao glúten, existe uma lei federal que todos os produtos industrializados têm que conter no rótulo os seguintes dizeres: contém glúten ou não contém glúten. Já a lactose não existe essa lei. Então a pessoa, o indivíduo que for adquirir um produto, que ele esteja na dúvida se contém ou não lactose, é melhor ele ligar para o fabricante e perguntar. Já que existem outros nomes, né, de subprodutos ou nomes que não são conhecidos pelo cidadão, né, comum, frequentador do supermercado, que ele pode não saber o que isso quer dizer. Existem muitos grupos que estão forçando a Anvisa a obrigar a colocar nomes conhecidos do público para não haver mais essa confusão. Qual é a diferença de alergia para intolerância? A intolerância alimentar, ela em geral, ela é dose dependente, ou seja, você pode comer um alimento até uma determinada quantidade e não sentir-se mal. A partir daquela quantidade, você passa a ter efeitos adversos, como dor de cabeça, enxaqueca, mal-estar, sudorese, prurido na pele. Então, uma série de reações adversas àquela ingestão alimentar. Já a alergia àquele alimento, existem exames que detectam se você é alérgico ou não, porque a alergia mexe com o sistema imunológico e esse sistema pode ser avaliado em exames de sangue, exames de teste cutâneo, e exames de tolerância à ingestão, né, que a pessoa faz aquilo internada numa unidade hospitalar.
A intolerância não existe isso, é mais o indivíduo mesmo que acaba conhecendo o próprio organismo e ele diz, olha, eu posso comer só né? Um pedaço de pão eu posso, porque eu tenho uma intolerância ao trigo, não é uma alergia, porque se fosse alergia, nem um pouquinho ele poderia ingerir. Recentemente, acho que foi em 2012, houve até uma divisão aí, porque havia uma confusão em relação ao glúten, muita gente era alérgica ao trigo e achava que era ao glúten, né? Exatamente, porque o que acontece é o seguinte, existe a proteína do trigo, que muitas pessoas são alérgicas a essa proteína do trigo. E existe a doença celíaca, que é a intolerância ao glúten. Se ela é intolerante ao glúten, ela não pode comer nada, né, derivado do trigo, centeio, cevada e aveia. Se for apenas uma alergia ao trigo ou intolerância ao trigo, ela não pode ingerir o trigo, mas ela pode comer aveia, ela pode comer cevada, ela pode comer centeio, ela pode tomar cerveja dela, ela pode ingerir uísque sem sentir-se mal. Uhum. A alergia e a intolerância podem surgir em qualquer idade? Podem surgir em qualquer idade. Não existe uma idade específica, mas, em geral, os indivíduos são acometidos quando eles são mais frágeis, ou seja, na tenra infância e na idade, na terceira idade. A gente já falou de alimentos que contêm glúten, que contêm lactose. Quais são os substitutos? Pois é, a gente tem muitas oportunidades, né? Aqui no Brasil, então, a gente tem várias frutas, vários cereais que a gente pode utilizar, né? A gente pode usar a farinha de arroz, a gente pode usar a farinha de milho, a gente pode usar a farinha de batata, a gente pode usar o aipim, a gente pode usar a farinha de coco, podemos usar farinha de linhaça, farinha de grão de bico, então, graças a Deus, nós temos assim um país que tem uma riqueza de diversidade de alimentos enormes e a gente pode substituir, não é fácil você adquirir uma outra farinha que não tenha as características do glúten, né? Que o glúten tem a elasticidade, a porosidade, você trabalha mais uma massa com glúten do que uma massa sem glúten. É muito difícil você adquirir a mesma consistência, cor, sabor e aparência, mas fazendo testes a gente chega lá e consegue sim. Agora, quem não pode ingerir produtos com lactose, essa pessoa corre o risco de ter uma deficiência em cálcio se não inserir nessa dieta produtos ricos em cálcio, né? Que produtos são esses que ela deve passar a ingerir? Olha, o cálcio é existente no leite, mas não é só no leite. Existem também outros alimentos, como por exemplo peixes, você pode comer salmão, sardinha, outros peixes também, atum, corvina. Peixes e ovos também são muito ricos em cálcio, vegetais, então o importante é a pessoa variar bastante a sua ingestão alimentar. Quanto mais diversificada ela for, mais nutrientes ela tem a chance de absorver. Uma dica em relação às verduras é que são aquelas verduras de cor mais escura. O brócolis, a couve, mas na verdade eu acho que diversificando tudo, sabe? Trocando os peixes, trocando as carnes, trocando as aves. Cada dia você fazer uma outra composição no seu prato, você não só absorve mais nutrientes, mas tem também a chance de não cair na monotonia alimentar, que é uma coisa muito importante para quem tem alguma restrição alimentar. Agora, existe um problema na manipulação, né? Às vezes aquele alimento ele não contém a lactose ou o glúten, mas ao ser manipulado foi contaminado, né? É o que a gente chama de contaminação cruzada. A contaminação cruzada é uma das maiores causas de acidentes alimentares, né? O indivíduo faz a dieta dele na casa dele e quando ele sai na rua, ele não percebe
que aquele alimento pode ter sido contaminado. É o caso, por exemplo, do morango, né? O morango é a fruta, não tem glúten, não tem lactose, ela pode ser ingerida, mas o que acontece? Se aquele morango esteve num recipiente junto com a massa, que ia fazer uma torta de morango, naquela massa continha glúten, junto com o creme de chantilly, né, que veio do leite, e aí aquele morango pode ter contaminação. Não estou dizendo que ele esteja contaminado, mas é uma grande chance, principalmente se o indivíduo for muito vulnerável, crianças pequenas, um pouquinho de nada que não faria mal a nenhum adulto intolerante, para aquela criança vai fazer muito mal, ou para aquele idoso também. Você falou que nos próprios recipientes, na esponja que lava... Na esponja que lava, nos recipientes que são guardados, tem muita gente que guarda as coisas em isopor. Isopor é um material muito poroso, que é muito difícil de você higienizar. Isopor é uma coisa muito fácil de ser contaminada. Então você colocou ali um pedaço de torta, deu uma lavadinha, vou servir agora para você morangos e você é intolerante ao glúten, certamente você vai passar mal. E também pano de prato, tudo isso? Pano de prato, esponjas, vasilhas, utensílios da cozinha, as coisas têm que ser muito bem higienizadas e no material de enxugar, de preferência descartável, papel descartável. Agora, essa contaminação também pode acontecer na indústria, né? Que são os chamados traços, né? Na verdade, na indústria, o que acontece muito é a contaminação pelo equipamento utilizado, né? Farinhas de outros cereais podem utilizar o mesmo maquinário das farinhas de trigo, das farinhas de aveia e aí ficarem contaminadas. É o caso da farinha de milho. Se você usar, a farinha de milho tem glúten? Não. Mas se ela usar o mesmo maquinário e aquele maquinário não for bem higienizado, pode ser contaminada sim. A legislação hoje exige que, em relação ao glúten, haja lá, contém traços, pode conter traços, não é isso? Não, na verdade é uma lei federal que ela diz que contém glúten ou não contém glúten. Existem agora alguns feijões, algumas leguminosas que estão colocando em seus rótulos contém glúten, e aí o indivíduo pega, puxa, isso é feijão, como é que contém glúten? E aí vem a explicação lá embaixo. Podem conter traços de glúten por motivo de utilização do mesmo maquinário. É isso, mas na verdade a lei federal é para dizer contém glúten ou não contém glúten. Se aquilo que está naquele pacote foi contaminado, é claro que contém glúten. Ainda que traços, mas contém. Você não pode dar isso para um indivíduo que não pode ingerir glúten de jeito nenhum. Mas no caso da lactose não tem legislação não existe essa legislação. Não existe essa legislação, não. É só para o glúten. Ok, vamos fazer um rápido intervalo e no próximo bloco a gente continua falando sobre dietas sem glúten nem lactose. O Em Questão volta em instantes, até já. O Em Questão está de volta falando sobre dietas sem glúten nem lactose. Nossa convidada é a nutricionista Vivete Gutfilling. Vivete, hoje no mercado existe um suplemento para quem não pode ingerir lactose, mas está ali numa festa, quer comer um brigadeiro, principalmente criança, né? O que acontece é que a intolerância à lactose, ela se deve a uma deficiência de produção de lactase, que é a enzima para a digestão do leite. Existe uma lactase artificial à venda no mercado, até pouco tempo só existia no mercado internacional, hoje em dia já existe aqui no Brasil, não sei quanto custa, mas sei que é um produto ainda bastante caro. Que é a lactase, né? Então o indivíduo ingere aquele comprimido e aí ele pode comer alimentos com lactose.
ele come, passa bem, porque ele está adquirindo a lactase, que ele é deficiente artificialmente. Só tem uma coisa, como eu falei, é um produto caro, ele hoje toma um comprimido e come uma porçãozinha que contém lactose. Amanhã ele toma 2 comprimidos para comer 2 porções. Daqui a pouco 3, 4, a coisa vai indo num crescendo que não tem fim. Então é opcional, se ele acha que vale a pena, faz isso. Se ele achar que não, ele tem a opção de não ingerir lactose, comendo alimentos isentos de lactose, né? Que seria o que eu aconselharia, né? Ao invés de ele ficar hoje ingerindo um comprimido, amanhã 2, depois de amanhã 10, não ingere, não come, pronto, né? Fica bem. Mas a pessoa, ela passa muda a tolerância, isso ela tem que, para a mesma porção, ela tem que tomar mais? Não, o que acontece é que não é para a mesma porção, ela tem que tomar mais. Acontece que ela comeu um brigadeiro, ela ficou tão bem, então por que não comer 2? Ela ficou tão bem com 2, por que não 3? E por aí vai, entendeu? É isso que acontece. Agora, se ela... A reeducação alimentar foi para o beleléu, né? Então, a questão toda é essa, que ele ficou bem, então amanhã ele vai comer 2, depois 3, é isso que acontece. Agora, em relação aos medicamentos, existem medicamentos que contêm essas substâncias, né? Existem. O glúten é muito usado como excipiente na indústria farmacêutica e a lactose também. Então, eu sugiro que o intolerante ao glúten ou à lactose pergunte ao seu médico, né, se aquele medicamento contém ou não, ou se o médico não souber responder, telefone para o fabricante, né, para aquele laboratório e pergunte, porque se tiver o glúten ou lactose e ele for intolerante a isso, ele vai sentir-se muito mal. Para quem é alérgico ou intolerante, retirar o glúten e a lactose é uma necessidade, mas hoje está na moda retirar por questões de estética, para emagrecer, né, para perder gordura abdominal, tá? A gente vê o tempo todo por aí essas dietas, né? É verdade, é verdade. Por que as pessoas que retiram o glúten e a lactose do cardápio conseguem emagrecer? Existe uma pequena confusão, né? As pessoas estão ávidas pelo milagre, pelo emagrecimento súbito. E aí o que aconteceu? Vários indivíduos que têm intolerância ao glúten, ele fica tão fragilizado que ele passa por um período pequeno também a ter intolerância à lactose. Depois que ele se recupera, ele volta a poder comer a lactose sem problemas, mas ao glúten nunca mais. Eu estou falando de doentes celíacos. Então, o que acontece é que, como ele tirou todo o glúten, tirou a lactose, o que sobrou? Sobrou as hortaliças, sobraram as proteínas. Então, basicamente, ele teve uma redução calórica drástica e, por essa razão, ele emagreceu. Então, para você emagrecer, não existe milagre se não reduzir a sua ingestão calórica, não tem outra. Você tem que ingerir menos do que aquilo que você queima, aí você vai emagrecer. E o que acontece é a pessoa que era habituada a comer o pão de manhã com manteiga, queijo, blanquê, presunto, passou tão mal que ela passou a tirar aquilo e botou meio mamão papaya. Foi a substituição dela. É claro que ela vai emagrecer. Ela não emagreceu porque ela tirou o glúten, porque ela tirou a lactose. Ela emagreceu porque a redução calórica dela foi enorme, a quantidade de gordura inserida também com esse glúten, com essa lactose, era estúpida, né? Tinha manteiga, tinha o presunto, tinha a mortadela, tinha o blanquê, tinha tudo. E ela tirou aquilo tudo também, né? Também, e ela passou a comer meio mamão papai. Ela emagreceu e aí o vilão virou o glúten, né? Virou a farinha de trigo. Eu não estou aqui para falar mal do glúten, nem bem do glúten. Eu só estou aqui para esclarecer essa confusão generalizada, que agora todo mundo acha que o glúten é o culpado de tudo. Né? O glúten tem muitos atributos e também tem outros tantos defeitos. O glúten é muito mais barato do que uma farinha sem glúten,
talvez a nossa população mundial não estivesse tão grande como está se não houvesse alimentação com glúten, né? A farinha de trigo é um dos alimentos mais baratos que existem no mundo, mas, por outro lado, as pessoas que talvez tenham abusado muito dessa ingestão tenham ficado intolerantes, não se sabe ainda, né? A razão dessa intolerância, da alergia, das doenças todas advindas da ingestão do glúten, mas a verdade é que o glúten tem também os malefícios, né, para os celíacos, para os intolerantes e para os alérgicos. Que fatores podem desencadear uma alergia ou uma intolerância? Olha, as explicações são diversas. Pode ser muita ingestão daquele alimento e aí o corpo não consegue digerir aquilo de uma maneira harmônica e acaba sinalizando através da intolerância, né, mostrando os efeitos adversos daquela ingestão. Pode ser por ingestão de medicamentos, pode ser por estresse, pode ser alguma disfunção genética. Então, há uma infinidade de explicações que é impossível a gente dizer é isso. Eu acredito que sejam um conjunto ou conjuntos de fatores que levaram o indivíduo a começar a não tolerar mais nem o glúten nem a lactose. Voltando à questão do emagrecimento, não existe milagre, não adianta tirar o glúten e a lactose. Não, ele vai adiantar se você reduzir, né, junto com ele, a sua ingestão calórica. Assim, se você comia muito bolo de chocolate com glúten e você vai continuar comendo muito bolo de chocolate sem glúten, você provavelmente não vai perder nada. Mas se você trocar, né, aquele seu bolo de chocolate com glúten por uma salada de frutas, né, por uma alimentação mais saudável, com certeza você vai perder o peso indesejado. A dica continua sendo uma vida saudável, né? Qual é, então, aí a orientação para aquele pessoal que está assistindo, está falando, poxa, já ia cortar o glúten, estou querendo emagrecer. Não, é uma boa cortar, eu não estou dizendo para não cortar, mas olha o que está cortando, né? Pode cortar os seus pães, os seus bolos, por frutas, por hortaliças, né? Por carnes magras, isso é uma boa sugestão. Tudo feito com um profissional que te oriente. Não faça essas dietas loucas, essas coisas que você viu na televisão, viu na capa de revista. Não faça uma coisa dessas. Procure um profissional que estudou para isso, ele estudou para te orientar. Até porque pode haver perda de nutrientes, né? Claro, essas dietas da moda, isso daí leva o indivíduo a ter deficiência polivitamínica, poliminerálica. Isso não é uma coisa saudável, entendeu? Procure um profissional habilitado para te dar um plano alimentar adequado a você. Vamos fazer mais um pequeno intervalo e na volta continuamos a falar sobre dietas sem glúten nem lactose. Vem questão, volta em instantes, até já. O Em Questão está de volta com o tema Sem Glúten nem Lactose. Nossa convidada é a nutricionista Vivete Gutfillen. Vivete, você lançou um livro sobre esse assunto, né? Dando dicas aí, principalmente receitas, né? Quer dizer, quem tem essa restrição, não pode ingerir lactose nem glúten, não precisa abrir mão do sabor, do paladar, né? Na verdade, esse livro veio para preencher uma grande lacuna que existe aos intolerantes ao glúten e à lactose, porque esse livro é um livro dietético que apresenta receitas conhecidas dos brasileiros, são crepes, panquecas, bolos de chocolate, bolo de cenoura, vários nhoque, massas, tortas salgadas e tortas doces, sorvetes,
são receitas adaptadas a esse público que não pode ingerir nem glúten nem lactose. É muito difícil, parece que não, mas é dificílimo você adquirir a mesma consistência, cor, sabor e aparência fazendo receitas adaptadas. Aqui são 60 receitas, 30 receitas salgadas e 30 receitas doces. Cada receita eu fiz pelo menos 6 vezes até eu conseguir atingir essa similaridade. Ele ficou muito similar. Talvez eu até seja um pouco ousada em dizer que ficou igual. Não são todas as receitas, mas algumas ficaram assim muito próximas ou iguais às receitas originais. Utilizei diversas farinhas para dar possibilidade ao indivíduo de encontrá-las em qualquer supermercado e poder fabricar o seu próprio alimento. Em casa está resolvido, né? Em casa já dá para ter aí à disposição algumas receitas, dá para ser criativo, não precisa ter o cardápio restrito e para sair tem que levar a marmitinha, né? Ou você come antes de sair de casa, que você já tem tudo preparado, ou você leva a marmitinha, não tem jeito. Não tem outra solução até hoje, a não ser que você vá para um ambiente que tenha segurança alimentar, que garantam a você que foi tudo isento de glúten e de lactose, aí você come à vontade. Se não, leve o seu lanchinho, que é muito mais seguro para a sua saúde. Ok, muito obrigada. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Agradeço a participação da nutricionista Vivete Gutfillen e a gente tem um encontro marcado no próximo Em Questão. Espero você. Até lá.